Olá, eu sou a Jorge Vilas Boas e hoje, com a Nair Romeu, falaremos sobre os mitos que atrapalham a transição de carreira. Você está pensando em fazer uma movimentação na sua carreira? Então assista o nosso vídeo. Sobre a nossa convidada. Nair tem mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento humano, atua com processos de orientação para jovens, aposentadoria, consultoria de carreira e também é parceira do escritório de carreira da USP. Portanto, após o Douglas rodar nossa vinheta, vem com a gente conhecer esse conteúdo. Oi, Nair, que alegria receber você aqui no nosso canal Coach Carreira, nesse bate-papo. Eu que já apresentei toda a sua experiência antes de rodar a nossa vinheta. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo para a gente falar sobre os mitos na transição de carreira. Eu acho esse um tema muito interessante, né? E assim, eu que realmente agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando com você. Obrigada, Ná. Obrigada mesmo. Ná, eu queria começar alinhando um conceito sobre transição de carreira, que, na verdade, é a mudança da natureza do trabalho da pessoa que configura uma transição de carreira. Como é que você entende esse conceito? Então, é isso mesmo, né? Às vezes as pessoas usam o termo transição para tudo, né? Mas, na verdade, o real conceito de transição de carreira é exatamente esse. Então, o que é? Não é eu sair de uma posição de gerente de marketing e ocupar uma posição de gerente de marketing em outra empresa. Por exemplo, eu sou um gerente de marketing, mas eu vou ocupar uma posição na área de jurídica de uma outra empresa. Então, de repente, eu vou assumir uma posição de advogado. Então, realmente, isso é uma transição de carreira, quando você realmente muda totalmente o percurso da sua carreira, né? E você realmente muda a sua área de atuação. Perfeito. E dentro disso, quando a gente trabalha nesses processos de transição de carreira, dessa forma que você explicou, é um turbilhão de emoções que vem nesses processos. Porque fazer uma transição de carreira realmente vem uma série de emoções, algumas bem desafiadoras, para os nossos clientes lidarem. Como é que você enxerga essa questão das emoções nesses processos? Então, realmente é um turbilhão de emoções, né? Porque é muito difícil lidar com isso. Na verdade, é uma perda de identidade, né? Então, você vai ter que entrar numa nova área e realmente investir numa nova identidade profissional, tá? E isso é muito difícil, porque muitas vezes, para isso, você vai ter que dar alguns passos para trás, para depois você seguir em frente, né? Então, assim, é tudo novo, tá? É uma nova carreira. Então, realmente uma nova trajetória que a pessoa vai iniciar. E lidar com isso não é muito fácil, né? E muitas vezes as pessoas não têm a coragem de realmente fazer essa mudança. Por quê? Porque elas colocam vários empecilhos, né? E elas enxergam vários empecilhos, na verdade. Eu entendo, inclusive, que existem alguns mitos, e é isso que eu queria que a gente trabalhasse hoje. Eu selecionei aqui, até de algumas pesquisas que eu fiz, de 5 mitos que realmente acabam por ser um grande obstáculo nas transições de carreira. E um deles, que é o primeiro mito que vem, eu sempre trabalhei nessa área, ou seja, eu construí uma história dentro de uma área específica. E agora mudar vai ser muito difícil. Seja porque a pessoa acredita que tudo que ela aprendeu vai ser perdido, ou muitas vezes porque a pessoa acredita que ela já não tem mais idade para isso. Então, às vezes as pessoas não percebem que assim, é sempre possível mudar. Tá? Porque toda a bagagem que o profissional acumulou, né, ao longo da carreira, as competências que ele desenvolveu, as habilidades que ele desenvolveu, vão fazer a diferença em qualquer área que ele atuar. Então, assim, aí você escuta do profissional, né? Mas sem experiência, como que eu vou conseguir um trabalho em outra área? E normalmente o que eu faço é jogar essa pergunta de volta, né? Então, realmente eu falo assim, tá, o que você pode fazer para começar
a fazer desde já para começar a se preparar e fortalecer o seu currículo. Muita coisa pode ser feita, mesmo antes dessa transição. Então, o profissional pode fazer algum curso formal, ele pode assistir vídeos, palestras, fazer leituras, né? Fazer alguma certificação, se for uma área que realmente necessitar de uma certificação. Então, assim, conversar com profissionais mais experientes, então tudo isso é um aprendizado, um preparo para esse desafio, né? Agora, antes de tudo, o que eu acho que vale para qualquer processo de carreira, autoconhecimento é a base, tá? Então, é a base de qualquer processo de carreira, né? Então, acho que realmente o autoconhecimento vai realmente ajudá-lo muito, tá? E ele vai poder fortalecer, né, e ajudar o profissional nesse processo de tomada de decisão. Agora, o que é importante entender? Não é nenhuma escolha definitiva, tá? Então, isso pode ser revisto a qualquer momento. Eu acho que isso é importante, as pessoas às vezes não conseguem ter essa visão. E você, Ná, entende esse momento, por exemplo, quando a pessoa fala assim, então, eu sempre trabalhei numa área e o que eu levo para outra? Então, você está me falando das habilidades transferíveis. E você vai listar tudo que você tem de habilidade transferível e que você pode levar para esse novo caminho que você está buscando. E você ainda trouxe que a idade não pode ser um empecilho para mudar, porque sempre é tempo de mudar. O que acontece é que, às vezes, a mudança ela pode vir com uma experimentação. Então, você trouxe identidade profissional, que é um conceito que a Hermine Barra trabalha bastante nos seus livros, e agora a gente também pode trazer esse olhar da experimentação nessa transição de carreira. Estou certa em fazer esse link? Tá, sim. Tem muitos autores que eles falam isso, né? Exatamente isso, que você pode experimentar. Então, e tem formas de você experimentar. E tem formas também de você desenvolver algumas competências que são importantes para aquela nova área que a pessoa vai atuar. Então, por exemplo, isso pode ser conseguido através de um trabalho voluntário, né? Ele pode fazer alguma atividade em um período parcial, em paralelo ao trabalho dele. Então, são formas, né, de adquirir mais segurança na hora que ele for realmente se lançar, né, no desafio dele, né, no novo desafio, tá? Isso que você está me trazendo remete muito ao mundo do coaching, por exemplo. Então, os executivos que muitas vezes fazem a formação e em horários alternativos ao trabalho, seja ou à noite ou no final de semana, começa atendendo clientes para ir se percebendo nessa nova atividade. Então, que nessa nova atividade é uma postura de aprendiz, porque é algo novo que inicia. Sim, inclusive é uma oportunidade dele realmente ver se é aquilo que ele quer, né? Porque muitas vezes você pode, inclusive, fazer, realmente exercer a atividade e falar, poxa, não é bem isso que eu quero. Então, é uma oportunidade de fazer isso, tá? E, assim, às vezes as pessoas falam, mas é tão difícil, como que eu vou fazer? É querer. Eu acho que se você tiver foco e vontade e realmente quiser, porque muitas vezes a gente escuta esse discurso, né? Eu não gosto, é impossível mudar. Então, às vezes, a gente tem que se questionar, será que essa pessoa não está acomodada, né? E quanto realmente ele está aberto a mudar, sabe? Então, assim, avaliar quais são os meus receios, né? Enfim, o que é muito importante também é que esse processo de mudança tem que correr de dentro para fora. Não é alguém me falando, olha, você tem que fazer isso daqui para frente. Nunca vai dar certo, tá? Então, é um processo que a iniciativa tem que ser sua, tem que ser um processo que venha de dentro para fora. Eu gostei muito disso que você colocou, que às vezes vem alguém de fora e fala, você deve fazer uma mudança ou você não deve fazer uma mudança, que às vezes é muito comum, porque a gente pega executivos, profissionais que chegaram num patamar de carreira, que por algum motivo nesse momento não estão satisfeitos, só que a remuneração é bastante interessante, que proporciona um estilo de vida dentro do que a pessoa gostaria, e um dos outros mitos acaba sendo, eu não vou mudar, porque ainda que eu não esteja satisfeito, eu nunca vou ganhar tão bem quanto eu ganho na minha atual posição. E é verdade, isso é muito comum. Na verdade, o que eu observo, né? Que muitos profissionais eles têm muita vontade de mudar a carreira, mas eles veem tantos obstáculos, né, que eles acabam deixando isso para segundo plano.
tá? Isso é muito comum. E aí, é engraçado que depois de uma certa idade, quando as pessoas estão mais amadurecidas profissionalmente, aí sim, elas dão esse passo. Então, assim, que leitura que normalmente eu faço? E naquele momento, a pessoa não tinha maturidade para lidar com isso, tá? E que realmente chegou a hora. Então, aquele é o momento dele. Mas muitas vezes as pessoas nunca fazem isso, tá? E ficam infelizes realmente na profissão que elas têm, tá? Naquilo que elas fazem. Entender, então, que para fazer uma transição de carreira, até por essa questão de remuneração que às vezes impacta na família, precisa existir um planejamento financeiro e de acordo dentro da família. Sim, eu acho que um dos pontos muito fortes no momento de uma transição de carreira é a preocupação com o que as pessoas vão pensar, tá? E eu acho que a pressão e a expectativa familiar é muito forte nesse momento. E aí o que acontece? O que acontece com o profissional é o medo dele decepcionar as pessoas, né? Medo de não atender às necessidades financeiras e até não ter condições de sustentar a família. Então isso que você está falando tem todo sentido. É muito importante, antes de fazer dar esse passo, né? Realmente fazer uma mudança de carreira, fazer um planejamento, tá? Estabelecer um plano de ação. E nesse plano de ação tem que estar contemplada a questão financeira, tá? Então, assim, é importante estabelecer um tempo para fazer essa mudança e nesse tempo é o tempo que você tem para realmente reunir condições, né? E o dinheiro suficiente para que você garanta que o impacto quando você mudar de carreira não seja tão forte para o sustento da sua família, enfim. O que você está trazendo em termos de planejamento financeiro também vale pensar que muita gente acredita, também se tiver como um valor uma segurança e estabilidade alta, que só estará seguro nessa nova carreira, nessa transição, se for como CLT. E hoje os vínculos mudaram bastante. O que você pode me trazer da sua experiência sobre isso? Isso é verdade, tá? Muitos dos profissionais que eu atendo, né, eles têm muita resistência. Eles querem o registro em carteira. Eles acham que assim, efetivamente, eles vão ter direito ao 13º, vão ter direito às férias, tá? Mas eu sempre questiono, por quê? Eu acho que hoje a questão da estabilidade é uma coisa assim, assim, acho que é um pouco até fantasia do profissional. Não é porque ele está dentro de uma empresa que ele vai ter estabilidade. No final do século XX surgiu a globalização e com isso aumentou muito a competição entre as empresas. Isso exigiu que os profissionais revistem as suas competências, tá? De repente a flexibilidade, enfim, algumas outras competências acabam sendo muito importantes, tá? E agilidade na questão de resultados, tá? Então, assim, a partir daí o ambiente se torna imprevisível. Então, assim, não dá... É diferente daquela minha época lá atrás, quando você entrava numa empresa e morria na empresa. Eu acho que meu pai é um exemplo claro disso. Meu pai realmente, ele fez toda a carreira dele numa empresa só e morreu dentro daquela empresa, tá? Então, hoje é muito diferente, tem outros modelos de trabalho. Então, se trabalha muito por projetos, né, por tempo determinado, home office, que, aliás, é uma coisa que se consolidou muito fortemente agora com a pandemia, né? Então, a gente vive num cenário totalmente diferente, tá? E outra coisa, antes nós tínhamos poucas opções, né? O trabalho era trabalhar numa empresa ou você prestava concurso público. E hoje são muito mais alternativas, né? Você pode trabalhar como consultor, você pode ter seu próprio negócio, você pode seguir uma atividade acadêmica. E desde então, desde o final do século XX, a terceirização é uma prática muito forte. Isso tem que cada vez se ampliar mais. Então, na verdade, o que eu enxergo, eu acho que no futuro não vai mais existir, né, o registro na carteira. A CLT provavelmente está fadada a desaparecer. Mas, assim, é muito difícil as pessoas entenderem isso e acreditarem nisso. Mas, quando nós pensamos em transição de carreira, o quanto é importante estar aberto a todas essas possibilidades, até para facilitar a entrada nesse novo momento de carreira. Você concorda? Nossa, totalmente. E, inclusive, assim, hoje é muito comum o modelo PJ nas empresas, tá? E eu ainda vejo muita gente resistente a isso, né? Mas eu acho que as pessoas têm que começar a rever algumas crenças, alguns conceitos, porque a coisa daqui para frente, cada vez mais, tende a cair para esse lado.
E esses mitos que nós estamos trazendo aqui, que já sou eu, sempre trabalhei nessa área e não vale a pena mudar, eu jamais vou conseguir uma boa remuneração nessa nova área, eu preciso ter estabilidade e segurança como CLT para ter sucesso na nova carreira. Ou seja, já são 3 mitos que mostram como as suas crenças, a sua forma de pensar pode ser um grande limitador rumo a esse seu novo objetivo. E aí eu vou te trazer mais um mito, que é o 4º, que eu quero que a gente explore, porque ele é muito comum. A pessoa começa a fazer movimentos para essa nova carreira. Só que ela não vai para ação. Ela tem que se preparar mais. É mais um curso, é mais um livro, é mais uma especialização. E não vai colocar em prática aquilo que está aprendendo. Que é como se a pessoa realmente não se sentisse pronto para aquilo. O que você acha que está por trás dessa movimentação? Então, eu acho que realmente existem pessoas, né, profissionais, que eles acham que nunca estão prontos para a mudança. Então, o que acontece? Eles investem, não, sabe, muito dinheiro para fazer uma certificação, ele investe dinheiro para cursos e nunca concretiza de fato a mudança, né? Então, o que a gente pode pensar? Então, assim, será que realmente esse profissional quer mudar? Será que esse é um questionamento que eu faria, tá? Então, assim, outro ponto, né? Esse objetivo está claro, ele tem ainda dúvidas sobre isso? Então, é preciso realmente entender o motivo, como você mesmo disse, entender o motivo do que está por trás disso. Então, assim, a gente pode pensar numa insegurança, no medo, perfeccionismo, né? Então, um exemplo muito comum que eu chamo do estudante profissional. O que ele faz? Eu já me deparei com profissionais que eles fazem mestrado, fazem doutorado e o pós-doc, né? Mas quando eu pergunto para eles, o que vocês vão fazer quando vocês finalizarem esse processo? E eles não sabem responder. Então, é importante, quando a gente pensa em carreira, a gente tem que ter um objetivo, tá? Tem que ter uma meta, né? Para que realmente faça sentido aquilo que você vai fazer agora para atingir o seu objetivo lá na frente. É quando a gente fala em gestão de carreira, é isso mesmo, né? É você realmente ter uma meta lá na frente. Hoje você vai estabelecer um plano de ação que vai te preparar para que você atinja essa meta, tá? Por isso que foco é muito importante, né? Você sabe que esse é um mito que, querendo ou não, essa forma de pensar me pegou muito lá atrás. Então, quando eu fiz a transição para trabalhar com coaching, foi muito interessante, porque até eu atender o primeiro cliente, eu falei, não, calma, eu era essa pessoa, eu preciso fazer mais, calma. E daí, o que eu fiz para resolver isso, né? Porque eu tenho uma questão muito forte da exigência do perfeccionismo. Isso é algo que eu trabalho com muita frequência. Mas o que eu tive que fazer? Eu contratei mentoria. Então, eu lembro até hoje que eu contratei uma mentora que eu amo, que é a Lê Sanches, que ela era do grupo da formação do ICI, que foi a que eu fiz. E eu virava assim, cada reunião que eu ia ter com o cliente, eu marcava com a Lê antes, para ter certeza que eu ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Então, era aquela coisa do iniciante mesmo. E aí eu fui percebendo que eu não precisava mais marcar a cada atendimento. As coisas, eu podia esperar um bloco de reuniões para ver o que realmente eu sentia dúvida, e se eu sentia alguma dúvida, para procurar. E eu fui notando que, com o desenrolar da minha atividade, toda vez que eu percebia que algo podia não estar como eu gostaria, ou que eu me sentia insegura, eu sempre tive comigo, sempre busquei mentores. E eu acho que a mentoria ajuda bastante nesse caminho que a gente vai trilhando rumo a uma nova atividade. Como é que seria a mentoria para você nesse processo de transição? Eu acho importante também, eu concordo. Eu acho que tudo que você faz para se preparar melhor é válido, tá? Então, não só a mentoria como outras alternativas que você possa buscar para se preparar e se sentir mais seguro para fazer essa transição, né? Eu acho que esse é o ponto, tá? Então, além do planejamento, né, que é fundamental,
você vai pensar no planejamento financeiro, mas também vai pensar no planejamento que te permita se preparar melhor para aquilo que você quer fazer. Ou seja, mas faça. Não permita que aquela falta de segurança que você está colocando como um obstáculo te impeça de entrar em ação e realmente fazer o que tem que ser feito. Pratique, né? E aí eu vou para o último mito, que é um que pega muito. E se não der certo? Eu quero mudar, mas e se não der certo? Então, é aquilo que eu falei no início, nenhuma escolha é definitiva, né? Então, toda vez que você realmente toma uma atitude e segue em frente, é importante que você sempre tenha um plano B, tá? E nada impede de você voltar para a tua carreira anterior, né? A carreira que você já tinha lá no passado. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não vou dar esse passo. E aí eu comento, eu sempre coloco isso para eles, né? Falei, tá, e qual o problema? E se você tiver que dar um passo para trás depois, qual vai ser o problema? E realmente não faz sentido, né? Não faz sentido as pessoas ficarem paradas em função de um temor em que realmente elas podem, de alguma forma, elas podem trabalhar isso. É porque o medo, eu percebo que é uma das emoções que mais aparecem dentro de um processo. Falando o medo de não dar certo, o medo de que as pessoas não aprovem, o medo de que não tenha resultados ou não tenha o sucesso, né? Porque sucesso é subjetivo, para cada pessoa é um. E isso é verdade. Então, assim, o medo, normalmente, ele está associado à necessidade de sobrevivência. Eu acho que isso é um bom exemplo para o momento que a gente está vivendo, né? O medo das pessoas com a pandemia. Eu acho que fica muito claro isso. Então, assim, o que eu vejo? O medo está aí para ser enfrentado, tá? E pode, inclusive, favorecer o nosso crescimento, dependendo de como a gente lida com ele, né? Então, assim, se você realmente se dispor a enfrentar o medo, é uma grande chance de você sentir aquele friozinho na barriga, né? E é só dessa forma que a gente consegue evoluir, tá? Agora, se você realmente se faz tempo que você não sente esse frio na barriga, existe uma grande chance de você estar acomodado na sua zona de conforto, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Existem profissionais que eles conseguem enfrentar esse medo e seguir em frente. Pode até não dar certo, mas eles se preparam para isso, tá? Então, sempre a transição de carreira, ela vai exigir que você assuma um certo grau de risco, uma certa ousadia. Não tem outro jeito, tá? Já aquele profissional que está infeliz, mais paralisado pelo medo, talvez ele precise de um apoio, de um profissional especializado, um psicoterapeuta, né? Que efetivamente é uma pessoa que o ajude a superar essa situação, tá? Ok. Nós trabalhamos aqui nesse nosso bate-papo carreira 5 mitos que mais atrapalham uma transição de carreira. E nós elaboramos algumas dicas finais para as pessoas que estão pensando nessa movimentação e que possa colaborar e que a gente vai deixar na sequência. Mas, Naira, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo e que não poderão contar com o apoio de um consultor de carreira ou de um coach de carreira para uma transição estruturada. Qual é a sua dica de ouro para essa pessoa? O que eu tenho percebido, né, que cada vez mais os profissionais eles estão buscando carreiras alinhadas aos seus valores e propósitos de vida. Então, realmente existe uma preocupação em dar um sentido àquilo que se faz e buscar algo que os faça feliz. Então, qual que é a minha dica, né? Realmente investir no autoconhecimento, avaliar prós e contras, estabelecer um bom planejamento e definir um plano B, sem esquecer que nenhuma escolha é definitiva. E existem algumas competências que podem efetivamente auxiliar o profissional nesse processo de transição de carreira. Então, quais são essas competências? Coragem, foco, planejamento e muita disciplina e perseverança. Porque esse é um processo longo, né? Então, normalmente não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Então, é importante que o profissional esteja ciente disso e que não desista. Se é isso que ele quer, ele tem que ir atrás, tá? Sucesso para vocês. Gê, novamente eu quero agradecer o seu convite e realmente foi muito boa a nossa conversa, né? E eu gostei muito da experiência aqui com você, tá? Obrigada.